eu digo aleluia, 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 amém, aleluia, amém. O Senhor esteja com todos vocês. Ele está no meio de nós. Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo segundo João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus disse a seus discípulos: Eu sou a videira verdadeira e o meu Pai é o agricultor. Todo ramo que em mim não dá fruto, Ele o corta. E todo ramo que dá fruto, Ele o limpa, para que dê mais fruto ainda. Vós já estáis limpos por causa da palavra que eu vos falei. Permanecei em mim e eu permanecerei em vós. Como o ramo não pode dar frutos por si mesmo, se não permanecer na videira, assim também vós não podereis dar fruto, se não permanecerdes em mim. Eu sou a videira e vós os ramos. Aquele que permanece em mim e eu nele, este produz muito fruto. Porque sem mim nada podeis fazer. Quem não permanecer em mim, será lançado fora como um ramo e secará. Tais ramos são recolhidos, lançados no fogo e queimados. Se permanecerdes em mim, e minhas palavras permanecerem em vós, pedi o que quiserdes, e vos será dado. Nisto meu Pai é glorificado, que deis muito fruto, e vos torneis meus discípulos. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. No capítulo 14 do Evangelho de João, nós estamos no capítulo 15, Jesus havia falado de sua partida, mas tinha tranquilizado os discípulos de que voltaria a vê-los. A presença de Jesus está retratada na videira e nos brotos da videira, em espanhol sarmientos, os brotos da videira. Jesus é a fonte da vida e dos que acreditam, dos que acreditam e das obras boas que fazem. Então Jesus é a fonte da vida, dos que acreditam e das boas obras que fazem. O discurso do capítulo 14 se achava determinado pelo imperativo de crer em Jesus. Está lá no começo: crede em Deus, crede também em mim. Na casa de meu Pai há muitas moradas. Vou preparar-vos um lugar para que onde eu estiver estejais vós também. Agora a chave de leitura é permanecer nele, que aparece 11 vezes no texto. Algo parecido vemos em João 6:56, que é o discurso eucarístico. O que diz lá? João 6:56, quem come a minha carne e bebe o meu sangue, permanece em mim e eu nele. Então a permanência está na Eucaristia. Quem come a minha carne e bebe meu sangue, permanece em mim e eu nele. Está em sintonia com esse evangelho de hoje. Daí a ideia de que permanecer em Cristo tem a conexão com a Eucaristia. A videira, muito familiar aos palestinenses, exige muitos cuidados. Nem todos os brotos ou talos prosperam. Uns vêm raquíticos, outros não. E aí você tem que ver qual é a força que tem no broto, para ficar com aquele ali. E tirar os outros para que não percam força. Então tem que ficar podando os fracos.
Nem todos os brotos ou talos prosperam. Deve haver um constante cuidado de poda e limpeza. Esse é o trabalho do agricultor. Eu sou a videira, vós os ramos, os brotos, e o meu pai é o agricultor. A vinha não é mais o povo judeu, que era antes. A vinha agora é o Jesus mesmo. O pai é o agricultor. Dar bons frutos indica boas obras. Nossas boas obras. Você é um bom fruto, você é um bom broto. Você ficou, não foi podado, porque ficou forte. Aí ele poda os outros para que você tenha força. O agricultor poda e limpa. Esta limpeza foi levada a cabo por toda a obra de Jesus, que culminou com sua morte. Então a limpeza de Jesus é todo o evangelho que está a nosso favor, que é falado na igreja, que você lê em casa. Tudo isso é uma limpeza, mas culmina com a morte. Com a morte de Jesus, seu exemplo de vida, sua entrega. Sua palavra nos purifica. Uma vez limpos, devemos permanecer nele. Permanecer aparece 11 vezes nesse texto. É o tema dominante. Apesar da ausência, os discípulos devem permanecer unidos a Cristo. Ele está ausente, a gente não vê, mas a gente mantém a oração. Tem a Bíblia na cabeceira da tua cama. Você mantém, está permanentemente unido a Cristo, na palavra. Jesus promete sua presença neles. Aonde que ele promete a presença neles? João 14, 23. Se alguém me ama, guardará minha palavra, meu Pai o amará, e nós viremos a ele, e nele faremos a nossa morada. Então, ele promete a presença neles. Para quê? Para que deem frutos, boas obras. Para viver a vida divina, nós vivemos a vida divina, participamos da substância divina, na medida que a gente entra em comunhão com Deus. Viver a vida divina e produzir boas obras que Deus espera de cada um de nós, segundo a vocação de cada um. Alguém é mãe, o outro é pai, o outro é engenheiro, o outro é músico, sei lá, todos têm a nossa profissão. Casamento, família, profissão, enche a vida da pessoa, 95%. Casamento, família, profissão. Eu tenho que cuidar dessa mulher, que eu resolvi casar, que é a minha noiva. Eu vou cuidar dela, ela vai cuidar de mim. Nós vamos cuidar das crianças que vieram. E nós temos que botar pão na mesa, tem que trabalhar. Isso enche a vida. Isso aí enche a vida. Então, e qual é o meu dom? Qual é o meu dom? Uma facilidade infusa. Não é só estresse, não. Não é só trabalhar, não. Eu tenho um dom, uma facilidade infusa, que o Pelé tem. Eu também tenho. Pelé não é melhor que eu, não. Ele é melhor no futebol. Mas eu tenho algum dom, é uma facilidade infusa, que não é só esforço. Senão todo mundo aqui seria workaholic, um estressado. Deus não quer isso. Deus quer que você viva o seu dom. Assim brilha a vossa luz diante dos homens, para que vendo vossas boas obras, glorifiquem vosso Pai que está nos céus. As boas obras é a caridade ou é o teu dom? Assim brilha a vossa luz diante dos homens, para que vendo vossas boas obras, glorifiquem vosso Pai que está nos céus. Boas obras é a caridade ou o teu dom? Maravilha. O ser humano sem Deus é autossuficiente e não produz esses frutos, porque ele não procura mais Deus. Ele é autossuficiente, não quer se encontrar com Deus, então ele não dá esses frutos de
de serviço, de alegria na comunidade. Pensa só no seu interesse. E o que a igreja é? A igreja é o conjunto das pessoas que creem em Cristo ressuscitado e vivem desse amor, dessa permanência. Permanecer no meu amor, da palavra, isso é a ressurreição. A gente está sempre angariando forças divinas. Somos participantes da natureza divina. Carta de São Pedro. Dar fruto é viver a vida do verdadeiro discípulo e com isso dar glória a Deus. Verdadeiro discípulo, permanecer em Deus, fazer boas obras e aí unir a comunidade, não só a minha família, amizade no bairro, amizade, serviço, vicentinos, auxílio agora com essa fome que está acabando com todo mundo. Então estão fazendo o quê? Cestas básicas, um montão de gente ajudando. E vai sair da onde? Das igrejas, porque a pessoa tem uma espiritualidade, está vivendo a permanecer no meu amor, aí ela consegue fazer essas bondades. Isso é que é importante. Vamos então renovar a nossa fé. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra,